Bom dia, pessoal. O trabalho com a minha equipe formada por Itla Rayane Cardoso da Silva, Lorena Cardoso dos Santos, Kathleen Compari e eu, Nelly Correia, se intitula A Transição do Feudalismo para o Capitalismo na Europa. Palavras-chave, né? Capitalismo, transição, feudalismo, burocracia e mercado. O trabalho que a gente realizou, né, intitulado A Transição do Feudalismo para o Capitalismo na Europa, é ancorada na teoria de Maurício Dube e Karl Marx. O estudo destaca a importância da burocracia racional e do mercado formalmente livre como elementos fundamentais na compreensão dessa transição. A pesquisa adota uma abordagem metodológica que combina a análise histórica, explorando fatores impulsionadores como o crescimento do comércio, o papel da burguesia, mudanças tecnológicas e políticas. O trabalho busca elucidar a relação entre esses elementos e os fundamentos do capitalismo ocidental. Os resultados e discussões esperadas incluem a identificação de como a burocracia racional e o mercado formalmente livre foram cruciais para o sucesso desse processo de transição. O estudo contribui significativamente para o entendimento das causas e consequências dessa fase crucial da história europeia, destacando a complexidade e a interconexão dos fatores envolvidos, por meio de uma base teórica robusta e metodológica abrangente. O trabalho visa oferecer uma visão abrangente e aprofundada da transição do medievo para a modernidade, contribuindo para o enriquecimento do debate historiográfico sobre um período significativo. Aí as palavras-chave são capitalismo, transição, feudalismo, burocracia e mercado, né? Aí fazer uma introdução sobre o tema. A transição do feudalismo para o capitalismo na Europa é um capítulo fundamental da história que mudou as bases econômicas e sociais e políticas da região. Este estudo, né, que a gente fez busca aprofundar a compreensão desse processo, explorando as relações intrínsecas entre o medievo e a modernidade, como eu já disse, ancorado em Maurício Dube e Karl Marx, né? A contextualização da transição. Ao longo dos séculos, a Europa testemunhou uma metamorfose socioeconômica profunda, saindo da estrutura rígida do feudalismo em direção a um sistema dinâmico de produção e trocas característico do capitalismo. Essa transição, longe de ser um evento isolado, foi impulsionada por uma complexa interação de fatores, como o crescimento do comércio, a ascensão da burguesia, mudanças tecnológicas e políticas. A nossa fundamentação teórica se apoia nas obras de Maurício Dube e Marx, destacando a importância da burocracia racional e do mercado formalmente livre no desenvolvimento do capitalismo. A burocracia racional, como sistema de organização baseado na divisão do trabalho e impersonalidade, surge como uma essência para a coordenação de atividades econômicas complexas, já que é marcado provavelmente um mercado formalmente livre, né? Baseado na iniciativa e busca pelo lucro, representando um palco na dinâmica do capitalismo. Maurício Dube, em seu livro Studies in the Development of Capitalism, defende os elementos fundamentais do capitalismo ocidental, que são a burocracia racional e o mercado formalmente livre. A burocracia racional é um sistema de organização e administração baseado na divisão do trabalho, na hierarquia e na personalidade. O mercado formalmente livre
é um sistema de trocas econômicos baseado na livre iniciativa e na concorrência e na busca do lucro. Aí tem uma citação de Maurício Dube, né, que fala: a burocracia, né, é essencial para o fundamento do capitalismo, pois permite a coordenação de atividades econômicas complexas. Materiais e métodos de análise. Nós usamos um método de análise quantitativo, configurando uma metodologia meticulosa que empregou de forma refinada métodos quantitativos para desvendar a matriz da burocracia racional e do mercado formalmente livre, conceitos intrínsecos na teoria de Maurício Dube. A coleta sistemática de informações elucida fenômenos econômicos notadamente relacionados ao crescimento do comércio e às nuances das transformações na produção. Essa aplicação rigorosa do método quantitativo buscou conferir uma dimensão tangível às conclusões, enriquecendo assim a compreensão histórica com riqueza de dados concretos aliada à teoria de Maurício Dube. O resultado dessa discussão foi o seguinte: o resultado dessa pesquisa, que explora a transição do feudalismo para o capitalismo na Europa, revela uma interconexão complexa de fatores que impulsionaram esse processo histórico. A análise cuidadosa dos elementos fundamentais do capitalismo ocidental, a burocracia racional e o mercado formalmente livre, proporciona um insight valioso sobre a dinâmica evolutiva que mudou a sociedade europeia. Fatores que impulsionaram essa transição. A transição foi impulsionada por diversos fatores interrelacionados. O crescimento do comércio e da indústria desencadeou uma transformação nas formas de produção e de troca, rompendo com as estruturas rígidas do feudalismo. A ascensão da burguesia como classe social emergente foi crucial, pois essa nova elite buscava a acumulação de capital e a expansão de setores chaves, fomentando uma mudança na dinâmica econômica. As mudanças tecnológicas, notadamente a invenção da empresa e da máquina a vapor, desempenharam um papel significativo no aumento da produtividade e abriu novas possibilidades de produção. Além disso, mudanças políticas como o fortalecimento do Estado-nação e o desenvolvimento do direito moderno criaram condições propícias para o surgimento do capitalismo. Relações com os elementos fundamentais do capitalismo. A burocracia racional, destacada por Dube, revelou-se essencial para a organização e coordenação de atividades complexas na economia durante a transição. A divisão do trabalho, a hierarquia e a impersonalidade proporcionadas pela burocracia foram pilares para o desenvolvimento de instituições econômicas, como o direito à propriedade privada e o Estado de Direito. O mercado formalmente livre, por sua vez, desempenhou um papel crucial na promoção da livre circulação de bens e serviços. Este mercado, fundamentado na livre iniciativa, na concorrência e na busca pelo lucro, estimulou o crescimento do comércio e da indústria, catalisando a transformação econômica. Nossa conclusão foi a seguinte: com base na pesquisa apresentada, a conclusão do estudo é a seguinte: a burocracia racional e o mercado formalmente livre foram dois elementos fundamentais que contribuíram para a transição do feudalismo para o capitalismo na Europa. A burocracia racional permitiu a organização e coordenação de atividades econômicas complexas, o que foi essencial para o desenvolvimento de instituições econômicas, como o direito à propriedade privada e o Estado de Direito. O mercado formalmente livre, por sua vez, permitiu a livre troca de mercadorias e serviços, o que estimulou o crescimento do comércio e da indústria. A pesquisa identificou uma série de fatores que impulsionaram a transição do feudalismo para o capitalismo, incluindo o crescimento do comércio e da indústria, o surgimento da burguesia como uma nova classe social, o impacto das mudanças tecnológicas e mudanças políticas. No entanto, a pesquisa concluiu que a burocracia racional e o mercado formalmente livre foram os elementos mais importantes para o sucesso desse processo.
Bom, é isso. O trabalho apresentado foi feito pelos discentes Ítala Rayane, Cardoso da Silva, Lorena Castro dos Santos, Kathleen Campari Figueiro e eu, Nelly Correia. Finalizo o trabalho por aqui.